Boa tarde, eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesta oportunidade, falar-lhes a respeito da palavra de Deus que se encontra em Colossenses capítulo número 4, primeiramente o verso número 5. Paulo, inspirado obviamente pelo Espírito Santo, diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Havia uma preocupação clara e iminente na vida de Paulo, que era a maneira com que nós andamos, nos portamos, nos conduzimos pela vida. Paulo era um homem absolutamente envolvido na sua jornada com o ministério do caminho. Por isso que, primeiramente, os cristãos foram chamados daqueles da seita do caminho. Muito fortemente influenciado pelo trabalho de Paulo, tanto com gentios como o seu trabalho no início ali nas proximidades da Judéia. É claro aqui a observação de Paulo para aqueles que estavam na igreja de Colossos: andai de forma que aqueles que estão de fora possam verdadeiramente ver em nós sabedoria. Andai com sabedoria, aproveitando bem o tempo. Eu quero citar primeiramente um exemplo de um homem ao qual ele, aqui, logo após esse versículo número 7, ele apresenta a vida de um homem. Em um breve relato ele diz o seguinte: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber a meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Nestes dois versículos nós vemos aqui que Paulo identifica em Tíquico como um irmão amado. Aquele homem era um homem amável, um homem absolutamente cheio da graça, chamada amor, dessa virtude que não pode faltar a nenhum cristão. Destaca também na vida deste homem a sua fidelidade ministerial, fiel ministro. Ele não era um ministro fiel, mas era um fiel ministro. Talvez hoje nós temos investido o processo, estamos consagrando pessoas ao ministério e aguardando que elas assim sejam fiéis. Mas aqui fica bem claro na explanação de Paulo que aquele homem primeiramente era fiel e então ministrou. Que Deus possa tornar-nos como este homem. E ele diz ainda: conservo no Senhor, vos fará saber de todo o meu estado, e depois trará a mim notícias do estado pessoal de cada um de vós. Aquele homem, Tíquico, tinha uma grande importância no ministério de Paulo. Paulo estava preso, estava acorrentado em Roma, estava vivendo uma vida absolutamente limitada na sua questão, a questão de ir e vir. Porém, Paulo não se sentia preso no espírito. Paulo não se pedia, não estava com o seu coração preso. O seu coração continuava a pulsar amor, virtudes e a ação do Espírito Santo. Mas Deus utilizou as pernas de Tíquico, e não somente isso, o seu exemplo, o seu comportamento demonstra que ele era um homem sábio e fiel. Aqui também ele ilustra a entendermos que Paulo entendeu e observou na vida de Tíquico que ele era um conservo no Senhor. O que vem a ser isso, queridos? Isso explica, isso ensina a cada um de nós que um homem de Deus, por mais completo e absoluto que ele seja, o apóstolo Paulo era um homem possuidor dos dons do Espírito Santo. Estava presente praticamente todos os dons do Espírito na vida de Paulo. Porém, Paulo não abriu mão de estar ao lado de homens importantes, de construir relacionamentos sólidos, relacionamentos absolutos, relacionamentos que pudessem impulsionar o ministério cristão e a sua vida como um todo. Aqui está Tíquico, um forte exemplo desse relacionamento importante na vida de Paulo. Quando ele está preso em Roma, ele consegue e preserva a pregação do Evangelho através da vida deste homem. Veja que as virtudes encontradas em Tíquico, essas são as virtudes pedidas por Jesus Cristo para que esteja na vida de todos os homens. Primeiro, ele era um homem amável. Sabemos que o amor é o dom que nos faz separação entre o que serve e não serve a Deus. O amor é a marca indelével que nós somos filhos de Deus. O amor é o dom supremo. O amor pode até substituir o nome de Deus. Deus é amor. Então, nessa expressão, a gente percebe que aquele cristão chamado Tíquico,
Ele era um homem amável. Era um homem que tornava a vida do outro agradável. No entendimento da palavra originária do grego, passa a entender-se que, quando ele chama aqui de irmão amado, ele está dizendo que aquele homem era um homem querido, benquisto e respeitado na comunidade cristã. Precisamos de homens como este, que transforma a vida do outro, que faz com que a família cristã veja e viva verdadeiramente uma nova trajetória. Ele está aqui deixando claro para nós que aquele homem tornava a vida das pessoas melhor. Estava disposto a abençoar, aliviava as pressões e as tensões. A preocupação de Paulo era de que Tíquico chegasse rapidamente em Colosso, para que logo apresentasse um relatório. E o relatório era o seguinte: Paulo está em Roma, mas o seu coração não está preso. Igreja, esteja alerta, esteja festiva, porque Paulo não se entregou mesmo no calabouço. Ele era portador desta grande mensagem. Está descrito no verso 8, que Paulo fala: eu aguardo também o seu retorno, para que ele me traga as boas novas a respeito da igreja, de como anda cada um dos irmãos. Aqui sonda e percebe-se a ideia de que Paulo era um pastor absolutamente responsável para com o seu rebanho. Ainda que preso, ainda que um presbítero cuidava daquela comunidade, Paulo sempre queria saber as novas e o andamento da obra do Senhor naquela cidade. Até os últimos dias de sua vida, Paulo respirou o ministério. Até os últimos segundos da sua vida, Paulo dedicou-se às ovelhas. Este é um exemplo de um pastor que tem verdadeiramente uma vida contemplativa diante de Deus. Um homem que serve e serve a todo tempo. Um homem que reme o tempo, que aproveita a oportunidade. Que nós possamos agora entender que assim como este homem era prestativo, Tíquico, fiel ministro, um diácono, um servidor íntegro, um bandeirante do servir, este homem não somente era um homem que aguçava a sua vida em ser servido, mas ele ministrou a graça de Deus à vida de Paulo, porque Paulo se sentiu confortado com as palavras que Tíquico traz da cidade de Colosso. E vai agora, usando-se as palavras de Paulo, transmitir ao coração da igreja em Colosso uma palavra que venha trazer vida, uma palavra que venha trazer consolo e conforto para os irmãos que estavam ali vivendo a perseguição da igreja primitiva. Era um homem que trabalhava em equipe. Ele não era apenas o servo, mas ele era um conservo. Ele se alistou em um regimento chamado Regimentos de Servos. Ele estava dentro de um batalhão chamado Batalhão dos Servos. Warren diz o seguinte, que esse homem não escolheu um caminho fácil. Ele escolheu um caminho certo: servir. Servir não é o caminho mais fácil da vida, porém é o caminho mais certo. Ele era também um consolador. Tinha a capacidade de animar, consolar pessoas. Era um encorajador. Tinha palavras que a sua vida produziam como um verdadeiro bálsamo. Suas palavras eram como o texto sagrado diz no capítulo número 4, temperadas com sal. Suas ações eram terapêuticas. Sua boca era verdadeiramente uma medicina. Suas palavras faziam cura para toda a congregação e para o coração daquele Senhor chamado Paulo. É um grande exemplo para todos nós, a vida de Tíquico. Espero que essas breves palavras possam motivar e encorajar você, como eu, a buscarmos um aprendizado vivido pela vida de Tíquico, a tornarmos cada dia mais fiéis ministros, companheiros de bons companheiros, que possamos cultivar os relacionamentos com pessoas que verdadeiramente buscam a Deus acima de todas as coisas. Deixo para você esta reflexão nesta tarde, para que o Espírito Santo possa transmitir ainda muito mais outras palavras poderosas ao seu coração. Nas próximas postagens, quero falar de outros amigos de Paulo. O próximo amigo que eu quero estar conversando com vocês é sobre Aristarco. Logo em breve estarei postando esse vídeo. Por enquanto, compartilhe isso com seus amigos e deixe que o Espírito Santo inunde nossas vidas. Como eu gosto de despedir, paz no caminho para com todos. Deus abençoe a sua vida.